A graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, minha querida família IBM. Como é bom reencontrá-los mais uma vez. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando a carta de Tiago e dela temos extraído lições preciosíssimas para a nossa vida, não é verdade? Então eu quero convidá-la para que você pegue a sua Bíblia e a abra na carta de Tiago, o capítulo 4. Ainda estamos nesse capítulo e faremos a leitura dos versos 11 e 12. E veja que extraordinário conselho que Tiago nos dá nos versos 11 e 12 do capítulo 4. Assim está escrito na versão que tenho: Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Que palavras, hein, irmãos? Que palavras. Bem, de acordo com Tiago, o capítulo 4, os versos 11 e 12, nenhum ser humano está imune ao erro. Essa verdade deve estar bem viva em nossa consciência, minha querida família IBM. Não há no planeta alguém que nunca cometeu erros. Será que eu preciso repetir, irmãos? Tudo bem, eu vou repetir. De acordo com Tiago 4, 11, 12, nenhum ser humano está imune ao erro. Essa verdade deve estar viva em nossa consciência. Mas vamos nos aprofundar ainda mais no contexto desses versos. Em Jerusalém, antes de Tiago, e chegando na sua época, existiam os juízes, pessoas sábias, qualificadas, conhecedoras da lei de Deus e do país. Eles, com muita sabedoria e precisão, julgavam processos cíveis, decidiam casos de indenização por injúrias. Lembro-me que Samuel Belkin, na sua obra A Filosofia do Talmud, explica que havia entre os juízes uma advertência misnaítica que deveria ser seguida por eles. Eila, não julguem sozinhos, pois ninguém deve julgar só, exceto ele. Vou repetir, não julguem sozinhos, pois ninguém deve julgar só, exceto ele. Ou seja, de acordo com a Misná, conhecida, obviamente, por Tiago e aplicada, ensinada aos seus leitores, já que todos estamos predispostos a errar, não deveremos, em hipótese alguma, assumir o papel de juiz do nosso próximo. Ou como escreve Tiago, falar mal de alguém. Por quê? Porque quando falamos mal de alguém, nos autocolocamos acima de Deus. Ou que demonstramos por meio de nossas expressões que sabemos melhor do que Ele. Já pensou, irmãos? Permita-me perguntá-la. Você tem o hábito de falar dos outros
Conhece gente assim? Você é Deus, meu irmão. Você é Deus, minha irmã. Essa pessoa é Deus. Então pare com isso. Aconselhe a ela a parar com isso. Porque só Deus possui o poder, lemos aqui, de construir e de destruir, de salvar e não salvar. Mas avançando, a outra verdade que devemos compreender com esses versos. Tiago 4, 11 e 12. Um direito garantido ao homem dentro da teocracia bíblica é o direito à liberdade pessoal. A liberdade pessoal é o bem mais sagrado e precioso da vida humana. Você sabia disso? Deus nos deu a liberdade. Temos a liberdade para conduzir a nossa vida. Porém, irmãs, aquela que tem o conhecimento da palavra de Deus, que tenha Jesus no seu coração, obviamente, usará esse extraordinário presente de Deus, chamado liberdade, com bom senso e com razoabilidade. No livro de Gálatas, o capítulo 5, o versículo 13, Paulo aconselha aqueles irmãos: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Vocês são livres. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Em outras palavras, usem a liberdade com bom senso e com razoabilidade. Desfrute desse presente que Deus lhe deu com sabedoria. Controle-se. Cuidado com a impulsividade. Mas há outro verso que eu preciso ler para os irmãos. Ele está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, e o versículo 16. Assim está escrito: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Em outras palavras, é através da minha vida, da sua vida, que as pessoas irão ver Deus na terra. Olha que responsabilidade. E não esqueçamos que um dia prestaremos conta da forma que estamos administrando a vida que Deus nos deu. Portanto, minha querida família IBM, irmãos, que Deus me dá o privilégio de orar diariamente por cada um de vocês. O meu rogo, nessa hora, é para que obedeçamos esse sábio conselho que nos fora transmitido por Tiago. Irmãos, não falem mal um dos outros. Não julguem a ninguém. E fala aos irmãos: se a sua escolha, se a nossa escolha for praticar esses ensinos de Tiago 4, 11 e 12, colheremos a tranquilidade. Então vale a pena, né, irmãos? Obedecermos a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, tenha misericórdia de nós.
nos dá sabedoria, cuida de nós e dos nossos próximos. Fica conosco e que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo do Senhor, sejam derramados sobre a vida de todo o teu povo espalhado na face da terra. Suplicamos isso no nome de Jesus. Um domingo de paz, irmãos, na presença do Senhor. Logo, estarei orando por cada um de vocês mais uma vez. Que Deus os abençoe e os guarde, sempre e sempre. Um grande abraço nosso. Amém.